tudo bom? Atendendo a pedidos, eu vou falar para você hoje sobre o filtro de barro, se realmente ele vale a pena, se ele funciona. Então, para quem ele é indicado, você tem que ter algum cuidado, você vai adorar esse vídeo, fica até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, quero te perguntar se você costuma utilizar filtro aí no seu dia a dia para usar água, né, para ingerir água que você cozinha, em que você serve para você, para sua família. Eu pergunto isso porque tem gente que compra água mineral, tem gente que ferve água. Como é que você faz, né? Porque é bem importante que a gente tenha cuidado com a qualidade da água que a gente consome e que a gente oferece para nossa família, né? A gente sabe que, apesar da água ser tratada, a água tem aí um caminho grande, né, da estação de tratamento até a nossa casa e às vezes podem ter canos enferrujados, podem ter, dependendo de onde você mora, até mesmo assim, uma certa contaminação em termos de linhas que podem se cruzar, de tipos diferentes de água no trajeto, ou até mesmo próximo da casa. É isso, gente, pode acontecer, né? Com qualquer um, independente de classe social, tudo vai depender muito do esquema mesmo, de como isso tá na sua cidade, na região que você mora. E a gente sabe que é muito indicado que a gente ferva a água e filtre a água, porque através da água, da água não tratada, a gente pode, infelizmente, pegar muitas doenças, né? Bactérias, vírus, parasitas. Então, uma questão primordial para a nossa saúde é consumir uma água de boa qualidade. E quando a gente fala uma água de boa qualidade, é uma água inócua para a gente, justamente sem nenhum tipo de agente patogênico que pudesse causar algum mal para a gente. Existem vários tipos de filtro, né, hoje em dia, filtro que gela a água, filtro bonitinho, mas muitas pessoas ainda querem usar o filtro de barro. Primeiro porque é um filtro mais econômico, é um filtro de baixíssimo custo, de uma manutenção fácil no dia a dia, e fica geladinha a água, né? O barro deixa aquela água fresquinha, nem gelada, digo assim, mas aquela água refrescante. E muitas pessoas querem saber se o filtro de barro lá de antigamente, que muitas vovós usavam, ainda vale a pena de utilizar hoje em dia. Vamos falar mais sobre isso. O filtro de barro realmente é um filtro muito interessante. É um dos primeiros filtros que as pessoas pensaram em produzir. Ele tem o barro lá, né? Aquele recipiente de cerâmica. Na verdade, a gente coloca a água. Dentro ele tem a vela, que a gente chama, que é o filtro, onde normalmente tem carvão ativado e outras substâncias que filtram a água. Então ele consegue fazer uma filtragem física e química por conta do próprio carvão ativado que tem ali, mas também por conta da trama. Então ela ajuda a diminuir a quantidade de partículas que passam e podem infiltrar realmente parasitas e bactérias. No caso de alguns tipos de vírus, o filtro de barro não tem uma função assim tão potente, mas com certeza, com relação a parasitas e até mesmo a bactérias, ele tem um papel muito interessante de oferecer pra gente uma água mais filtrada, mais limpa, mais inócua para nossa saúde. Então é aquilo, né? É mais ou menos um filtro básico que a gente pensa, que a gente aprende na escola. Você coloca em cima a água suja, né? A água que você pegou, coloca ali, vai passar pela ação da gravidade, vai filtrar, passa pela vela, passa por aquelas tramas, já chamo tramas, mas você entendeu, né? São aqueles buraquinhos menores, né? Porque tem ali a estrutura. E depois a água que vai pingando ali embaixo e fica armazenada na parte de baixo do barro, da cerâmica, é a água já filtrada. Então, um ponto negativo, digamos assim, é essa questão do tempo, porque como é um filtro que trabalha com essa questão de esperar a gravidade agir e fazer essa filtração, pode ser que leve mais tempo para filtrar. E é um filtro que você precisa, de fato, higienizar periodicamente. Você tem que tirar essa vela do filtro de barro, o filtro, né, que tá ali por dentro, limpar, higienizar e depois guardar, porque senão vai ficando cada vez mais lenta essa filtragem e ele pode perder parte dessa capacidade filtrante que ele tem. Então requer uma manutenção, mas assim, todos os filtros também requerem, né? Até esses filtros mais modernos, que liga na tomada, que bota água fria, de tempos em tempos você tem que chamar alguém para fazer a troca da vela, do filtro e tudo mais. Então isso é normal, não é nada diferente de outro filtro, mas você tem que verificar e fazer periodicamente essa limpeza também. Um detalhe interessante do filtro de barro é que esse carvão ativado presente no filtro dele pode ajudar até mesmo a filtrar alguns metais pesados, como o mercúrio e o cádmio. Então, por isso que muitas pessoas ainda utilizam filtro de barro hoje em dia, não só pela questão da água ficar, obviamente, sem bactéria, sem parasita, por ficar com um gosto melhor, né, com certeza, mas também por essa questão de metais pesados. Eu até fiz um vídeo recentemente aqui falando sobre como diminuir os metais pesados no nosso organismo, vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Se você quer ajuda para receitas, dicas, cardápios,
para emagrecer, para controlar o diabetes, inflamação, eu tenho os materiais bem legais e vou deixar eles aqui embaixo na descrição, tá bom? Lembrando então que existem essas vantagens, né, do filtro de barro, como essa questão do custo dele, que é muito acessível, é muito mais barato do que esses filtros que ligam na tomada, que, enfim, né, precisa de energia elétrica. Então, é um filtro mais acessível para a grande maioria da população. Tem essa questão da simplicidade e da praticidade, né? Um filtro muito intuitivo de você utilizar, de você, enfim, né, ter no seu dia a dia. Tem essa questão de filtrar realmente impurezas visíveis e químicas. Se você bota uma água mais barrenta ali, a água sai transparente, sem gosto. Nada disso também. É uma água, de fato, inócua para a nossa saúde. E preserva os minerais essenciais, que esse é outro ponto bem interessante, né? Ele não remove cálcio, magnésio, que são minerais interessantes e necessários para a gente consumir mesmo através da água. E existem sempre os pontos negativos de tudo nessa vida, né? Então, como eu te falei, existem alguns tipos de de vírus, que ele não consegue filtrar porque os vírus são muito pequenininhos. Então, em muitos casos, alguns vírus ele pode não conseguir filtrar. Então, se você está muito preocupado com algum tipo de infecção viral ou tem alguma condição de saúde e fica mais imunodeprimido, talvez seja mais interessante um filtro mais potente, mais poderoso, né? Em que você consiga sistema de osmose reversa, filtro V, alguma coisa mais específica, mais tecnológica, digamos assim. Tem a questão da manutenção da vela, mas como eu te falei, todo tipo de filtro você tem que ter esse cuidado. Inclusive, se você não tem filtro de barro, tem desses filtros tecnológicos e não está fazendo a manutenção, pode ser também que ele não esteja conseguindo filtrar 100% do que você precisaria. Esse é um ponto importante, não é só para o filtro de barro, não. Tem a questão também da velocidade de filtragem, né? Porque diferente de outros filtros que normalmente você abre a torneira e ele filtra instantâneo, o de barro tem que esperar a água passar. Tem que esperar a água cair lá de cima, do reservatório de cima, pro de baixo. Então, se você tá com pressa e você esqueceu de encher o filtro, também você pode ficar sem água potável. É um filtro que toda hora você tem que ficar enchendo, se você bebe muita água, para ter sempre a quantidade de água necessária. E tem a questão também da fragilidade, né? Porque é um filtro que é de barro, então cerâmica, então se cair ele quebra. Mas assim, obviamente, né, tem que ter cuidado, como tudo na nossa casa. Me conta aqui embaixo, então, qual é o filtro que você utiliza para oferecer água para sua família, para beber água? Ou você não utiliza filtro, você bebe água mineral, ou você ferve água? O que você faz para conseguir deixar a sua água o mais limpa possível? Eu vou adorar ver o seu comentário. Se você conhece alguém que vai gostar dessa informação aqui, compartilha esse vídeo. E lembra de dar curtida, tá bom? Porque isso me ajuda muito. Até a próxima. Tchau, tchau.